todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Como é que foram aí de final de ano? Foi tudo tranquilo? Todo mundo bem? Assim seja, né? Que Jesus possa abençoar esse próximo ano na nossa vida. Que cada um possa ter a companhia dele, né? Na nossa mente, no nosso pensamento. E hoje é a nossa primeira reunião de 2024. E na próxima semana a gente vai ter mais informações sobre os cursos e sobre as outras atividades da casa. Mas os tratamentos já começaram. Quem interrompeu o tratamento em dezembro e ia continuar hoje, normal. Pode pegar a fichinha verde com a Valdirene lá na entrada, tá? E no final da palestra, após o passe, o pessoal que está para o tratamento aguarda no salão, tá? Quem começa hoje, normal. Quem pausou o ano passado, continua agora esse ano. Tranquilo? Então, vou chamar a nossa irmã Jane para fazer a prece inicial. Boa noite. Antes de iniciarmos a prece, eu gostaria que todos fizessem um pensamento de gratidão pelo ano que passou. Vamos agradecer imensamente, vamos nos inundar dessa gratidão, para que a gente possa iniciar esse ano recebendo as benesses que estão preparadas para nós. Então, fechamos os olhos. Senhor, Tu nos colocaste aqui, diante desses irmãos, desta casa, e nós Te agradecemos por tudo que recebemos o ano que passou e por tudo que poderemos receber neste ano, de acordo com o merecimento de cada um. Senhor, nós Te louvamos e agradecemos pelas vidas, pelas amizades, pelo crescimento, pela sabedoria e por tudo ainda que possamos crescer diante a Ti, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, iniciando nessa primeira reunião, né? Abençoados os amigos que aqui se encontram e abençoado a espiritualidade amiga que nos acolhe com amor, com carinho. Então, nessa primeira reunião, que todos recebam aquilo que veio buscar, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E que todos tenham um feliz 2024. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade nos trabalhos da noite de hoje, agora será realizada a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. A nova era, item 9. Deus é único, Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida porque passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas dos homens. Os mandamentos de Deus revelados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, pois
colocado em prática em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados a regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus, a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. Sua inteligência era notável sobre o ponto de vista material das artes e das ciências, porém, era muito atrasada em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela a morada para espíritos moralmente superiores ao de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para avançar a humanidade. Muito obrigado. Jesus nos abençoe. Bom, o palestrante, nosso amigo da noite de hoje, o senhor Elvésio de Oliveira. O Elvésio, ele é advogado, professor universitário, colaborador do Centro Espírito Eurípides Barçanufo, em Anápolis. O tema hoje da palestra será Ano Novo da Nova Era. Será esse bate-papo hoje, né, Elvésio? A palavra é com você. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado. É bom retornar a essa casa de oração, essa casa de Jesus, principalmente, né, já iniciando o ano, com muita gratidão pelo convite, do amigo Fábio, em que permite com que nós possamos falar sobre o Evangelho nesse momento de transição. E hoje, iniciando um novo ano, né, onde nós renovamos a esperança. E me lembro que, bem interessante, um texto de Roberto Pompeu Toledo, e que ele vem falar justamente sobre essa necessidade da renovação. Roberto Pompeu, ele fala o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, um outro número e outra vontade de acreditar. Daqui para diante vai ser tudo diferente.
É interessante, né? Mudou o número, parece que nós estamos revigorados, né? Trabalha 12 anos, 12 meses, né? Nós trabalhamos 12 meses, temos a férias, né? É interessante, o ser humano precisa de marco. O marco é essencial na vida do ser humano. E na nossa trajetória, nessa vinda desse planeta, nós temos marcos importantes como o casamento, como o nascimento de um filho. São referências para que nós possamos ter como parâmetro o progresso. E estar na casa espírita não é diferente. Nós estamos aqui, como acabou de me dizer, a respeito do progresso, dessa necessidade, né? Nós somos seres espirituais. Aqui que acabou de ser dita essa passagem do Evangelho, Jesus plantou essa semente e avisou que iria mandar o seu Consolador prometido. E algumas verdades, até para que nós possamos entender esse processo, que nós vamos falar de ano novo da nova era, vamos falar sobre nova era. Mas, bem na verdade, se nós formos observar, não houve diferença nenhuma do dia 31 para o dia 1º. Para quem bebe, ficou de ressaca, passando mal, né? Para quem não bebe, mas se a gente for levar em consideração, mas houve uma necessidade, houve algo, né? Nós necessitamos de mudança. Como diz aqui, nós, como somos seres espirituais, que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito, isso é uma coisa que eu vou falar hoje várias vezes no decorrer do dia, porquanto, quando nós compreendemos isso, tudo facilita para a nossa vida, seja nos aspectos materiais, seja no aspecto espiritual. E essa necessidade nós temos, e essa necessidade de mudança, e nós sempre questionamos, né? Igual o final do ano, vamos colocar uma roupa branca, uma roupa amarela, né? Fica na esperança de que esse ano o Vila vai subir de novo, e o Vila não sobe, e vamos continuando pro Vila, vamos continuando. E é interessante, e aí mas nós vamos falar de mudança, sobre esse mecanismo, o que a doutrina espírita permite. Lembrando que nós, como Chico disse, certa feita, a casa espírita ela é um hospital e uma escola. Um hospital, porquanto a gente vem aqui procurar acalanto às nossas dores, né? E escola, porque nós estamos aqui aprendendo. E costumamos dizer que nesse processo de aprendizado que nós estamos aqui hoje, como nós vamos conversar a respeito da nova era, da mudança da doutrina espírita, de que nada adianta nós viemos aqui fazer a fluidoterapia, passe, água fluidificada, e não operar a mudança íntima. De nada vai adiantar, porque os nossos irmãos obsessores vão estar aqui na esquina esperando, só fica esperando. Essa é a realidade, porquanto esse momento é o essencial para que nós possamos produzir a verdadeira mudança. E aí a doutrina espírita, ela traz, na sequência, até mesmo fazendo um retrospecto, quando Deus escolheu o povo judeu justamente porque naquela circunstância, naquela época, era o povo que possuía a crença única. Se nós formos ficar falando nisso, nós vamos falar sobre exilado de capela, vamos ficar uns 2 dias falando muito tempo, né? E é um assunto bom, mas... E aí ele mandou o seu Consolador prometido. Ou seja, essa nova ideia, igual acabou de dizer aqui, a ideia do Espírito. E nós vamos procurar logo no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, bem na introdução. Eu sempre faço o convite a respeito do estudo do Livro dos Espíritos. Alguém aqui está aqui pela primeira vez, é o primeiro contato com a doutrina espírita? Ah, que bom. Então, porque vocês vão escutar muito falando sobre Kardec, codificador, Kardec é o codificador, e às vezes você fica falando, mas o Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos? Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos. Kardec codificou o Livro dos Espíritos. É bem interessante, porque o professor Rivail, mestre
homem, membro da Academia de Arras, né? Cientista, discípulo de Pestalozzi, utilizou de processos lógicos, ele foi investigar um fenômeno. Havia na França, naquela época, fenômeno de mesa girante, e ele foi, como membro da Academia de Ciência, foi investigar. E ao investigar, ele verificou que havia algo de inteligente. E ele, como um discípulo de Pestalozzi, falou assim: olha, existe um princípio inteligente nisso aí. E começou a investigar. Então, vai ver as cartas. Então, por isso que quando vocês começarem a conhecer o Livro dos Espíritos, vocês vão ver perguntas, sabe? Perguntas. É interessante. Porque aí vocês vão conhecer o que nós, tanto nos meios espiritistas, chama de fé raciocinada. E os espíritos vêm. Começam os prolegômenos, né? Os espíritos anunciam a chegada dos tempos marcados pela providência para a manifestação universal e que, sendo eles o ministro de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, começamos o seguinte: nós viemos, como deu o Evangelho, não foi Moisés, os profetas, Jesus trouxe a sua mensagem. E agora, por que não vieram os Espíritos? Não ser uma doutrina de uma só pessoa. E os Espíritos continuam: este livro é o repositório de seus ensinos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então, quando nós nós possamos compreender essa nova era, porque nós vamos falar sobre a nova era e principalmente da nossa nova era. De que nada adianta. Como eu disse, vier fazer a fluidoterapia, se nós não operarmos a nossa nova era, iniciarmos uma nova era pessoal. E continua no Livro dos Espíritos. Jesus promete o Consolador, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus falou: olha, eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis, que habita convosco, estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós começamos aqui entendendo, logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec ele vem nos ensinar, vem nos mostrar que veio esse Consolador prometido. Esse ensinamento que não vai modificar. Lembrando, e isso foi fruto, Kardec fazendo uma série de perguntas. Imagine no dia de hoje. Hoje é fácil, nós temos o Zap, temos e-mail. Imagine naquela época. O Livro dos Espíritos foram mais de 1000 cartas, mais de 1000 centros espíritas de vários lugares do mundo. Chegavam as cartas, Kardec codificava. Chegavam, foi assim, e foi fazendo as perguntas, fazendo as perguntas, e aí nós vamos compreender. Então, esse Consolador, primeiro ponto, esse ensinamento que veio trazer essa nova era, já não veio revogar a lei, ao contrário, veio reforçar. E aí nós vamos observar que os Espíritos vêm nos ensina, justo lá na questão 634, justamente a respeito sobre o progresso, porque progredir é inato do ser humano. Essa necessidade de progresso, de progredir, somos nós, é inerente. É inerente do ser humano. E os Espíritos vêm nos ensinar, quando Kardec indaga, e os Espíritos respondem, Deus deixa, lá na questão 634, Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união entre espírito e corpo. É interessante que quando Kardec começa no seu processo, logo na questão 4, 5 e 6, ele indaga como conhecer Deus. Ele pergunta aos espíritos: como é que eu faço para conhecer Deus? Traduzindo para o goianês, né? Como é que eu faço para descobrir Deus? Como é que eu consigo entender?
E os Espíritos respondem: utilizai do mesmo axioma da ciência. Ou seja, questiona, procure compreender. E aí é onde nós começamos a falar sobre a fé raciocinada. E nesse progresso, a fé é aquilo que a gente procura conhecer Deus, procura entender como que funciona, que nós vamos passar rapidinho aqui, nós vamos compreender e vai facilitar tudo para a nossa vida, no nosso processo de mudança, para que possamos entrar num ano novo, numa nova era, de uma maneira melhor do que nós saímos, não? Aproveitar esse marco que nós estabelecemos. E a doutrina espírita, ele é esse consolador. Como que ele fala o verso? Mas ele consolador, como que ele traz essa nova era? Ele trouxe algumas ideias que antes não eram aceitas. Demonstrou algumas ideias. O primeiro ponto é a respeito da existência de Deus. É interessante que quando nós começamos a ter a ciência da existência de Deus, aí você fala, mas Deus, o que é Deus? Está lá na primeira questão, quando Kardec pergunta. Causa primária de todas as coisas. Ou seja, como é racional? Tudo que eu estou passando hoje tem uma causa. Tudo. Ou é nessa vinda, ou numa vinda anterior. Porque a vida é uma só, tá? Lembrando, Deus é bom, soberano e justo. E diante da bondade infinita de Deus, da sua justiça infinita, da sua benevolência, Ele nos traz, através da bênção da reencarnação, a oportunidade de aprender. Então, a partir do primeiro ponto que esse Consolador prometido por Jesus, que veio trazer sobre essa nova era, é a respeito da existência de Deus, uma inteligência suprema, um amor que dirige o universo, algo que é onipotente, onisciente, onipresente, e que nos ama tanto, de uma maneira tão diferente, tão especial, que permite com que nós possamos fazer o que a gente quer. Ele nos ama tanto, olha aqui, a gente pode fazer o que quiser, só que Ele fala, filho, você pode fazer, mas você tem a sua colheita. E para respeitar o seu livre-arbítrio, Ele estabeleceu Deus estabeleceu uma série de regras, que nós vamos olhar lá no Livro dos Espíritos, as leis. Ele vem falar, porque o Livro dos Espíritos é um livro de ciência, é interessante. Aí vem falar sobre a lei da adoração, como a prece, sobre a prece, o efeito da prece, o que na década de 2020, a pesquisa da Universidade de Duke nos Estados Unidos comprovou o poder da prece, demonstrou cientificamente, mas lá já vem falar, os Espíritos vêm nos falar sobre a lei da adoração, vem falar sobre a lei da reprodução, da lei da sociedade, da lei da destruição, da lei do trabalho e da lei do progresso, vem falar sobre o progresso, e da lei da justiça, amor e caridade. E é interessante, não fica parecendo aula de direito, mas não. Kardec pergunta aos Espíritos, podemos compará-lo ao decálogo de Moisés? Sim. Os Espíritos respondem, sim, uma boa comparação. Interessante. E aí, então, nós começamos a entender que Deus, a sua bondade é infinita, faz justiça, e a sua justiça faz a bondade, porque ama, as coisas começam a fazer sentido. Para aí. Começa a explicar, as coisas começam a ser explicáveis no decorrer da nossa vida, do nosso cotidiano. Então a doutrina espírita trouxe essa ideia de Deus, não aquele Deus que você foi feinho, foi mal, você vai ficar no inferno eternamente. Se você foi bonzinho, você vai ficar para o céu eternamente. Não. Deus é bom, soberano e justo. Essa é a essência de Deus. E aí nós vamos com outro ponto, que é outros princípios, para que nós possamos compreender que esse Consolador prometido por Jesus nos traz, nos explica, é justamente a supervisão individual da providência. Interessante, o que é isso, Elvésio? Você é específico de cada um, sabe, ser específico. Deus, na sua suprema bondade infinita, cuida de cada detalhe de cada pessoa, de cada espírito. E o seu progresso é individual.
muito embora possamos auxiliar. Mas o progresso é individual. A entrada da nova era, a iniciar uma nova era, é individual. E a providência divina cuida com detalhes de cada ponto, de cada pessoa, de cada espírito que está aqui. Eu digo porque a sala está lotada, não só de irmãos encarnados, principalmente dos irmãos desencarnados. Lembrando, eu disse no início, que é uma escola. A vida espiritual é uma só. A vida não para. O processo de aprendizado é contínuo. Então, a supervisão, e eu cito como exemplo. Eu vou citar alguns exemplos. E porque ninguém cresce abandonado, ninguém vai crescer. O seu progresso, a sua mudança não vai ser ao relento, isolado. Ninguém cresce isoladamente. Nenhum de nós vamos progredir. Vamos compreender o porquê Joana de Anjos, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, vem falar que a família é a universidade do nosso progresso, a nossa primeira oportunidade, porquanto é nela que nós temos a oportunidade de praticar a caridade em sua verdadeira essência. Lembrando, como os Espíritos nos ensinam, né? A caridade sobre a benevolência, ser benevolente para com todos, ser indulgente com os erros alheios, inclusive com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, ser benevolente com todos, inclusive com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, perdão das ofensas com todos. Olha só como é. Então ninguém cresce. E eu cito, por exemplo, vou citar só 2 exemplos para que nós possamos compreender. Num romance há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, nós temos a história de Emmanuel. Então a maioria aqui conhece, já ouviu falar. Não vou falar muito do livro para que vocês possam ir lá e ler o livro, mas é interessante. Lá, uma passagem, o senador Públio Lentulus, ele vai a um palácio, a um tribunal, e ele vai nesse tribunal lá, e ele tem um sonho, uma junta de supervisores. Vamos falar um desdobramento, que hoje nós conhecemos como desdobramento, né? E Emmanuel teve lá. E aí lá ele descobriu que ele foi o seu bisavô. E que o bisavô também era senador, era um homem que cegava as pessoas. E era uma prática comum daquela época, né? Como uma forma de punição. Pegava o preso, enfiava os ferros, um dente aqui tem 2, e na brasa, e cegava a pessoa. Era assim. E ele teve essa advertência. E lá, os julgadores lhe proporcionaram. Você me avisa, viu? Senão fica aqui até 11 horas da noite, viu? Aí, proporcionaram, tiveram 2 oportunidades. Olha só como é que a providência divina cuida. Deu a ele 2 oportunidades, 2 posições. Você tinha 2 posições: ou não fazer nada, mas que ele iria enfrentar a situação, o resgate doloroso do que ele foi feito, porque Deus é bom, soberano e justo. Não ia isentar Emmanuel das consequências. E ele tinha uma segunda posição, né? E falava, e a segunda um resgate doloroso, e a segunda oposição dava oportunidade. Olha, você vai ter uma oportunidade, um momento único na sua história espiritual, na sua evolução espiritual. Dando spoiler do livro, né? E que se ele soubesse aproveitar a oportunidade que seria concedida, que foi encontrar com o Mestre amado Jesus, ele iria continuar a resgatar, não ia isentar do resgate, mas ia tornar menos doloroso o seu resgate. Nós sabemos que ele escolheu de forma errada, né? Só citando um exemplo, para que nós possamos compreender de que a providência divina cuida isoladamente de cada um. O nosso progresso é cuidado. E vou citar outro exemplo de forma até mais rápida, a obra de André Luiz. Nas obras de André Luiz fala em que quando o espírito vai encarnar, vai preparar
o nosso projeto reencarnatório, ele é permitido, que ele vai investigar, verificar o que o espírito fez nas vidas anteriores. E tem um determinado momento que o espírito passa a tomar conhecimento para quê? Para que pudesse ter ciência e estabelecer o seu processo de resgate, né? E tem um determinado momento em que a espiritualidade interfere. Olha, calma, chega, não vai olhar mais não, porque você pode lembrar e entrar em equilíbrio, desequilíbrio psíquico. Essas são duas oportunidades para que nós possamos compreender que a espiritualidade está cuidando desse processo de cada um. Só citando esses dois exemplos. E até eu costumo dizer o seguinte, que é comum, quando nós vamos nas casas espíritas, a pessoa, eu queria saber o que eu fui na vida passada. A pessoa não tem coragem de pôr a conversa dela no WhatsApp para todo mundo ver. Imagine ver o que foi feito há 200, 300 anos atrás, hein? Não é? Tem gente que não tem coragem não. Fala, posso, então tá. Faz até, você vai ficar sabendo o que você fez há 500 anos atrás, mas só que se você pegar todas as suas conversas do WhatsApp no grupo e expor para todo mundo, será que vai ter coragem? Não vai. Então imagine a 10 vidas, em que nós estamos no progresso, progredindo. Outro ponto de extrema relevância para que nós possamos compreender no nosso processo, no nosso progresso, é o princípio da solidariedade da existência. Ou seja, lembrando, o que eu disse, somos seres espirituais que têm um espírito. Somos seres espirituais que têm um corpo, né? Somos espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. Porquanto, ao desfazer desse uniforme, a nossa essência continua. Pois bem, o espírito é eterno. Então, essa existência nossa decorre de um processo de aprendizado anterior. Olha como começa a facilitar as coisas. Em que o que eu estou sentindo hoje, muitas das vezes decorre das vidas anteriores, de fatos anteriores, ou dessa vida, mas decorre, porque nós estamos sujeitos à lei da causa e efeito. E é interessante, essa multiplicidade das encarnações, ela é solidária. Então, essa serve como norte. Como um dia eu disse numa casa espírita, a pessoa até olhou assim, quando eu falei, olha, que os nossos vícios, é bom. A pessoa olhou assim, porque ele direciona. Se eu sou alcoólatra, eu já sei onde eu vou trabalhar. Se eu tenho um vício de cigarro, eu já sei onde eu vou trabalhar. Se eu sou avarento, egoísta, eu já sei onde eu vou trabalhar. Serve de norte, porque é o efeito da causa. E aí nós começamos a compreender, quando nós vamos falar de nova era, através desses princípios, que nós somos seres espirituais, eterno. E aí a gente acha que um ano novo vai mudar, que a nova era, essa que a doutrina espírita fala, vai ser igual David Copperfield. Os mais antigos aqui vai saber quem foi. Mas David Copperfield, o estralo e vai mudar tudo. Um toque de mágica, o mundo vai mudar. E não, é assim que é o nosso progresso. A nossa nova era. A nossa era começou quando a doutrina espírita começou através de Kardec. Começou naquele momento. Tem as datas de 2057, que Emmanuel fala, tem as datas de 2019, não interessa, isso não é o importante. Porque o progresso, a nova era, vai entrar de forma individual. Eu, você, onde? Aí nós vamos entender a parábola da candeia. Por que Jesus ensinou a parábola da candeia? Que a gente tem que pegar a candeia, não é esconder a candeia quando a gente tem um pouquinho de luz, ao contrário, levar, iluminar a outra candeia para que ilumine a casa, depois ilumine mais o quarto, 2 casas, uma vila, olha assim. Então nós imaginamos que a nova era, entrar na nova era, quando nós escutamos isso a todo momento, que nós estamos vivendo uma transição planetária, né? Nós vivemos uma transição planetária no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós achamos que isso vai acontecer de um passo de mágica, e não é. Já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Aí a diferença, porque o progresso ele se dá de forma gradativa. O progresso nosso progresso e a mudança planetária se dá de forma gradativa. E é interessante, no Livro dos Espíritos, lá na questão 779, fala isso. Kardec indaga, a força para progredir, aure o homem em si mesmo ou progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí os Espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo.
naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E aí nós vamos entender muita coisa. Muita questão faz sentido para a gente quando nós observamos, analisamos o progresso, que ele é individual, alguns a mais do que o outro. Aí nós vamos entender quem aqui na família não tem aquela tia que é um anjo, que é a mãe de todo mundo. Não é? Você fala assim, gente, não tem lógica, titia é boa demais. Cuida de um, cuida de dois, cuida de três, cuida de quatro. Vocês já perceberam? Aí, não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita. A literatura fala no livro Renúncia. Muitas das vezes são espíritos de luz que veem a sua família, que não progrediu no decorrer das encarnações, ela vem ajudar. Porque nós recebemos a todo momento. E aí nós estamos falando qual que é o objetivo, a forma de progredir através da reencarnação. Porque a reencarnação, como os Espíritos nos ensinam, é o fruto da justiça de Deus. Através da encarnação, permite com que nós possamos resgatar e buscar e melhorar. Permite com que nós possamos progredir através do trabalho e através da lei da justiça, amor e caridade. E aí é onde que nós analisamos esse progresso individual, com essas ideias estabelecidas pelo Consolador prometido, de que eu sou um ser, de que o mundo, a pluralidade do mundo, na crença de Deus, pluralidade do mundo, prevalência do espírito da matéria, comunicação entre os espíritos. Quando nós compreendemos tudo isso, as questões da nossa vida pessoal começam a fazer sentido. Quando eu começo a entender, a compreender de que eu sou um ser espiritual e que eu estou aqui para aprender, e que os laços familiares, como o Evangelho nos ensina, são formados no plano espiritual, que o verdadeiro laço familiar não é o sanguíneo, mas o de sentimento, vamos compreender muitas coisas. Quando nós vamos compreender que somos seres espirituais num constante progresso e que muitas das vezes Deus é bom, soberano e justo, permite com que eu possa me resgatar, aí nós vamos faz sentido às vezes aquela relação, aquela divergência entre irmãos que quase falta um matar o outro, e primos que se amam como se não fosse ninguém. Olha como é que a doutrina espírita ela nos traz sobre essa ótica, ela nos explica. E aí o que acontece? Que a doutrina espírita ela vem nos trazer isso a respeito justamente dessa solidariedade dos mundos. Aquilo que eu disse na solidariedade dos mundos. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo material em constante intercâmbio, em constante auxílio. Não reclama, não é bom quando a gente vai falar na casa, falar da gente, mas teve um momento que estava em tanta angústia, e eu fui na casa espírita que eu falo, e o mentor da casa veio me dar um recadinho bem interessante, sabe, Fábio? Eu estava ruim, né? E é normal. Ele virou assim, olha, calma, você não vai resolver tudo nessa vida. Beleza, tipo assim, então calma, baixa a bola. Segundo, ponto, tem coisas que vêm da vida passada que você não vai se resolver agora. Tipo assim, paciência, vamos embora, toca a cabeça e vamos embora. Vocês entenderam o consolo? Olha, eu estou sofrendo. Então, quando eu me apego, eu compreendo que eu sou um ser espiritual, eu começo a brigar menos. Para que eu vou matar o cara? Se o cara fez isso, se eu for matar ele, não vou resolver meu problema, ele vai continuar, eu vou me encontrar lá no plano espiritual. Para aí. Daqui um dia a gente vai até negociar casamento. Nós vamos ficar só até esse período, porque a vida é eterna, então nós vamos ficar só nesse período. É interessante. E aí esse princípio da solidariedade dos mundos, ou seja, nós não estamos isolados. Nós não crescemos isolados. Da mesma forma que a espiritualidade vai, o mundo vem nos auxiliar. É o caso, o exemplo do livro Renúncia, em que há esse espírito de luz muito avançado, porque quando nós falamos de auxílio do mundo espiritual, nós só pensamos assim, olha, vem um Chico Xavier, vem espíritos de luz que também vêm no sentido de auxiliar missões que para nós, com os olhos materiais, seriam de menor importância. E aí nós vamos entender aqui agora o ponto, já caminhando para o final, entender atender esse respeito do mundo que nós estamos vivendo, desse progresso, em que eu falei para vocês, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, num mundo imperfeito,
Esse mundo é imperfeito. Somos espíritos imperfeitos. E Kardec, na doutrina espírita, ele vai classificar os espíritos. E ele fala como espíritos imperfeitos. Justamente o quê? Espíritos imperfeitos, aqueles espíritos que têm o predomínio do egoísmo, do orgulho, apego da matéria. É aqui. É aqui mesmo. É nós. É nós na fita. Tudo é imperfeito. Esse foi o recado que o mentor da casa falou: olha, isso é imperfeito, você não vai não, calma. Tenha paciência. Seja indulgente consigo. Seja benevolente consigo. Se perdoe. Isso ajuda-nos a entrar na nova era, naquela era do materialismo antes de Moisés, do povo judeu. E aí nós vamos ver o grande problema, é o apego da matéria. Quando a gente fala em apego da matéria, não é dizer que devemos desprender, não, ao contrário. Nós estamos falando em apego, porque a matéria é importante, o dinheiro é importante, porque a riqueza existe, Paulo no Evangelho explica muito bem, Kardec explica isso. A riqueza ela é essencial, que nos ajuda a progredir materialmente. O egoísmo é aquele que só é bom para ele. O dele é maximizado e o do outro é minimizado. E o orgulho subestima o outro. E esse é o propósito da nova era, dessa nova era que a doutrina espírita veio, é justamente desmantelar, tirar esse atraso espiritual, esse apego à matéria e nos mostrar o quê? Um novo equilíbrio, de que nós somos seres espirituais, de que a verdadeira felicidade, o verdadeiro tempo, em que nós não devemos ficarmos vinculados ao tempo de Cronos, do deus grego Cronos, que vem de cronômetro, cronologia, e focarmos no deus Kairos, na mitologia grega, representado por aquele que tem um topete, aquele que busca a qualidade. Então, quando nós focamos a nossa vida nos aspectos espirituais, valoramos isso aí, fica mais fácil quando nós começamos a compreender. E aí é onde vem a reforma íntima. E aí é onde nós vemos essa reforma íntima, ou seja, essa análise de nossas condutas, de nossa forma, uma forma de buscar melhorar e entrar na nova era. Finalizando, agora de verdade, com o poema de Emmanuel, lá no livro Fonte Vida. Emmanuel ele vem, no capítulo 141, nos ensinar justamente sobre sobre a renovação. Nesse momento onde nós vamos renovar, nesse ano novo, para entrar numa nova era, que essa nova era já iniciou. Que essa nova era, ela já começou, e ela só vai se dar de uma forma: nascer, morrer, renascer. Essa é a lei. Então, como vai acontecer essa entrada na nova era? Não como David Copperfield. É brincadeira, vai nascer de nascimento, velório, hospital ou cemitério. Através da troca, onde os irmãos que não estão acompanhando, vai seguir para auxiliar outros. E nós vamos continuar recebendo aqueles que estão vindo para auxiliar, porque a vida segue. E Emmanuel vem nos ensinar. Emmanuel vem: renova-te sempre, permanecendo firme no teu setor, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recurso terrestre é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Muita paz a todos e um feliz 2024.